Então esse mês é o mês de evangelizar. Eu amo a minha igreja, por isso eu amo evangelizar. E eu entendo que multiplicação tem tudo a ver com evangelizar. A gente evangeliza, a gente está multiplicando o reino de Deus, pessoas que vão sendo agregadas a esse reino, pessoas que vão sendo alcançadas por Jesus e vão fazendo parte desse reino que começa aqui na terra, mas é um reino que vai se estender por toda a eternidade. Então, quando a gente pensa em multiplicar, a gente pensa em alguns homens de Deus e a gente vê vários textos bíblicos, né? É mais difícil da gente selecionar aquilo que a gente está pedindo para Deus ministrar no nosso coração, para a gente ser assertivo na igreja, porque tem vários textos que vão falar sobre multiplicação. Já a Gênesis, Deus já começa falando com o homem: olha, você vai encher a terra, multiplique aí, você que casou, Adão e Eva ali, Deus já fala: olha, vocês vão encher a terra. E daqui a pouco Deus vai falar também para Abraão: sai aí desse conforto, sai da terra do teu pai, da tua mãe, sai daí de Ur dos Caldeus, e você vai ser bendito por onde você pisar, por onde você andar. E pensa num homem que multiplica, pensa num homem que tem a bênção de Deus, é Abraão. Não é à toa que lá em Hebreus a gente vai ler, e quando ele fala no capítulo 11 de Hebreus, na galeria da fé, quem aparece lá? Abraão, como o pai da fé. Ele multiplica a fé, ele multiplica a salvação, mas ele multiplica tudo que está nas mãos dele. Deus vai abençoando e ele vai multiplicando, multiplica camelo, ovelha, multiplica o povo que está com ele vai multiplicando. Pensa num homem que só multiplica. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho e conversar com a igreja nessa noite, multiplicando e abençoando todas as famílias da terra. Esse é o nosso propósito. Daí vem a nossa visão e vem a nossa missão, não é? Abençoar todas as famílias da terra, fazendo como? Formando discípulos de todas as nações. E é sobre isso, então, e eu peguei justamente o texto de Gênesis, capítulo 12, para a gente começar. E ali tem uma promessa que Deus chama Abraão agora, e já com uma promessa para esse homem: e far-te-ei uma grande nação, e vou te abençoar, ou abençoar-te-ei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante aqui, que Deus ele é bem claro para Abraão: eu vou abençoar todo mundo que te abençoar, mas também eu vou amaldiçoar todo mundo que te amaldiçoar. Deus já deixa bem claro para Abraão. Assim é bom sair já jogando com Deus, né? É muito bom, porque Deus já deixou claro para ele: todo mundo que te abençoar, tem um compromisso que eu vou abençoar, mas todo mundo que tentar contra você, eu também vou me levantar contra. E a gente entende que a gente está aqui hoje como igreja, nesses séculos que a gente vem caminhando, não apenas como igreja, mas desde lá da formação do povo de Deus, do povo judeu, o povo de Israel, até chegar na igreja, nos dias atuais. E a gente está vivendo debaixo dessa bênção, dessa multiplicação, que vem desde lá desse tempo. Vamos lá. Multiplicação de células é mais que crescimento numérico. A gente pensa, e quando a gente fala em multiplicação, a gente já pensa em crescimento, a gente sempre faz conta quando a gente vai falar, lembra da tabuada? E logo quando eu era criança, eu aprendi logo a tabuada do 1 até o 9, rapidinho, porque eu gostava de números. Números também tem na Bíblia, mas eu gostava de números, de multiplicação, e a gente sempre pensa que multiplicar é realmente crescimento, e tem a ver com crescimento, mas não é só isso. É mais do que apenas um crescimento numérico. Vai além de apenas ter um crescimento e de dizer: tem uma célula cheia, tem uma célula que precisa multiplicar, tem um movimento que vai crescendo. Sabe por quê? Porque esse movimento, conforme ele vai crescendo, ele vai abrindo espaço para o cuidado e para o pastoreio. Quanto mais células a gente cresce e multiplica, quanto mais a gente expande através das células, através dos ministérios da igreja, através daquilo que a gente faz, da forma que a gente é a igreja e a forma que a gente serve as pessoas, isso vai agregando todo mundo nesse grande rebanho, que é um único rebanho, que tem um único pastor, que é Jesus Cristo. E nós estamos aqui para ajudar e para auxiliar todos vocês, não só os líderes de célula, mas todas as pessoas que vão sendo agregadas a esse grande rebanho, que é o rebanho de Deus. E nós fazemos parte disso. Então é um reflexo do propósito de Deus, a expansão do seu reino. Então toda vez que a gente multiplica algo, que Deus colocou nas nossas mãos algo, e nós conseguimos multiplicar isso, nós estamos expandindo aquilo que Deus nos deu.
E nós estamos expandindo e levando para outros lugares, e levando para outras pessoas, e levando para outros bairros, outras cidades, aquilo que foi derramado sobre a tua vida, que foi derramado pelo próprio Espírito de Deus. Então, quando a gente fala de multiplicação, a gente sempre tem que pensar em expansão. A gente tem que sempre pensar em crescimento. E é isso que a Igreja Batista Bom Retiro faz, através de toda a liderança, de toda a igreja. A gente pensa num povo que gosta de multiplicar, é a gente. A gente, cristão, tem que celebrar, a gente tem que fazer festa, a gente tem que multiplicar o amor, a esperança, a salvação. Aprendemos hoje de manhã com o testemunho aqui, uma ministração muito forte do pastor Paulo Davi, de um testemunho dele muito forte também, daquilo que é uma adoração. Então, quando a gente fala de multiplicação, a gente está falando de multiplicar a salvação, de multiplicar a esperança. Pelo menos, eu penso num céu, e o céu abarrotado de almas, de pessoas que servem a Jesus, que serviram a Jesus, que foram alcançadas por Jesus, e eu quero fazer parte disso. Eu não quero apenas estar no céu, porque isso eu já tenho a certeza no meu coração, porque eu já tenho esse selo do Espírito Santo, já fui selado pelo Espírito Santo, mas não é sobre mim, mas eu quero que um monte de gente esteja lá comigo, eu quero ser um instrumento para impulsionar outras pessoas. Vamos juntos, vamos subir juntos, nós vamos estar juntos um dia na eternidade com o nosso Deus. É sobre isso, expansão e crescimento do reino. A igreja se esforça para formar discípulos de Cristo, que levam a sua presença a todas as famílias. A ideia é abençoar todas as famílias da terra, a ideia é abençoar todas as famílias da IBBR, abençoar, e não importa o tipo de família que você tenha hoje, tem muitos pais hoje que são pessoas que são viúvos, que têm os seus filhos, pessoas que estão solteiras, pessoas que estão divorciadas. Não é sobre isso, mas é sobre a família, sobre esse contexto que a gente vive familiar hoje dentro da realidade da igreja. Então não tem uma família, são todas as famílias. E aqui quando a gente se reúne nos quartos de libertação, no culto dos jovens, nos cultos dos adolescentes, no Cá Entre Nós, no Alfa e Ômega, nos domingos pela manhã, nas 4 horas, no clamor, sabe o que nós estamos dizendo? Nós estamos nos reunindo e dizendo que nós somos uma grande família de Deus. E aí nós nos tornamos uma grande família, onde eu pertenço, onde eu tenho esse senso de pertencimento, e você também pertence a esse ambiente de adoração, de formação, de capacitação, de expressão do amor de Deus. É sobre isso que nós estamos aqui fazendo. E em ti, ali eu acho que eu copiei errado, né? Mas tudo bem. E tu serás, tu serás uma bênção. Eu estou confundindo o texto. E tu serás uma bênção. Abraão foi designado por Deus para ser bênção. Você também tem a mesma vocação. Você tem a mesma vocação. Eu tenho a mesma vocação. Nós temos a mesma vocação. E agora a pergunta, por que a gente já não começa isso dentro dos nossos próprios lares, dentro das nossas casas? E tu serás uma bênção. Se a gente perguntar aqui, todo mundo quer ser uma bênção. Todo mundo quer abençoar. Nós acabamos de cantar aqui, que por ele nós estamos gastando a nossa vida. A pergunta não é se eu estou gastando a minha vida, porque eu estou gastando em prol do reino de Deus, e eu acho que não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta é que nós temos que fazer, estamos fazendo da maneira correta? Por ele eu estou gastando, entregando os meus anos, entregando tudo que eu tenho e sou. A pergunta é, estamos no lugar certo? Estamos fazendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos com alegria? Estamos fazendo tudo com amor? Olhando para as pessoas e dizendo, vale a pena caminhar, vamos caminhar mais uma milha? Tem pessoas que é difícil, a caminhada é muito difícil. Tem pessoas que é mais fácil a caminhada, é verdade. Mas aqui não é se é fácil ou é difícil, aqui é caminhada. E Jesus não falou, quando Ele nos chamou para caminhar com as pessoas, Ele não falou que ia ser fácil ou ia ser difícil. Ele falou, caminhe com as pessoas, caminhe mais uma milha, caminhe a segunda milha. Então Abraão foi designado por Deus para carregar, ser o portador dessa bênção. E você também tem essa vocação, eu também tenho, nós temos. A igreja é chamada por Deus para multiplicar a vida de Cristo nos lares. Nós somos chamados para multiplicar aquilo que nós recebemos aqui, não só aqui, mas também multiplicar dentro das nossas casas. Ou seja, a igreja se torna, a célula se torna uma igreja, uma pequena igreja, uma pequena congregação, mas que vive os milagres de Deus da mesma forma que a grande congregação. Então nós somos chamados para multiplicar isso. Multiplicar é levar a esperança,
amor, salvação de Cristo, onde havia somente desesperança. Isso é multiplicar. Multiplicar o amor, multiplicar a esperança, levar esse amor, levar essa esperança de Cristo aonde antes só tinha desgraça, aonde antes só tinha desesperança, aonde antes não tinha fé. O ambiente que estava doente, um ambiente que não era saudável, ele tem que se tornar saudável quando eu e você chegamos naquele ambiente, porque nós carregamos, através das nossas vidas, o amor de Deus, a esperança de Deus para as pessoas. É a igreja, é o corpo de Cristo, que somos nós. Então, nós temos que multiplicar. Em primeiro lugar, sempre foi propósito de Deus. Multiplicação sempre foi e sempre vai ser, até a volta de Jesus, um propósito, diga, propósito de Deus. É um propósito de Deus multiplicar, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Lembra que eu citei isso aqui no início? Gênesis 1, 28. Deus tem alegria e prazer em ver o seu povo frutificando e expandindo o reino dos céus. Pensa num negócio que traz alegria para Deus. Deus, ele fica feliz quando ele vê uma igreja que se preocupa em expandir, em multiplicar aquilo que ela está recebendo aqui. Gente, é bom ser ministrado por Deus? Lógico que é bom. É bom receber uma palavra de fé, de esperança? Lógico que é bom. É bom se arrepender dos seus pecados? Lógico que é bom. É bom viver uma experiência com Deus? É maravilhoso. É bom ter um relacionamento com esse Deus? É tremendo. Mas isso não pode ficar restrito apenas à minha pessoa, isso precisa ser espalhado para outras pessoas. Então, a partir do nosso testemunho, do meu testemunho, da tua vida, daquilo que você está fazendo, você está impactando pessoas, e a tua casa pode ser um lugar para impactar pessoas, para transformar corações de pessoas que estão vivendo com desesperança. Esse é o nosso propósito. Então Deus fica feliz, eu vejo que Deus fica muito alegre, isso traz prazer, traz alegria no coração de Deus, quando a igreja entende a vocação de expandir, de multiplicar, de crescer, se multiplicando e enchendo a terra com a sua glória, enchendo a terra com a glória de Deus. Multiplicar células é cooperar com o propósito estabelecido por Ele. Quando a gente multiplica a visão, quando a gente multiplica esse amor, eu estou falando de células porque hoje a gente está celebrando a multiplicação de células, mas tudo que a gente multiplica, a gente celebra. O que a gente não pode celebrar? Multiplicar a iniquidade. Quando é multiplicada a iniquidade, a gente devia chorar. Quando se multiplica o pecado, a igreja precisa chorar e se levantar contra o pecado. Mas quando a gente celebra algo que é bom, algo que é saudável, algo que traz esperança, então nós temos que celebrar, e nós somos esses cooperadores da obra de Deus. Todos nós podemos cooperar. Às vezes a gente está atarefado demais, às vezes a gente está preocupado demais, a gente às vezes está preso demais em algumas coisas. Só que eu quero dizer uma coisa para você, a vida vai passar, ela é como um vapor, vai passar para mim, vai passar para você. E a verdade é, o pastor fala uma coisa aqui que sempre quando ele fala, bate forte no meu coração. Tudo que eu faço por um motivo só. O dia que eu estiver na presença de Deus, eu quero só escutar uma fala de Deus. Vinde bendito de meu filho, receber por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essa frase move o meu coração para aquilo que eu falo. O dia que Jesus me chamar, o dia que eu estiver na presença de Deus, eu quero e vou ouvir essa fala do Senhor. É por isso que eu faço, é por isso que eu amo Jesus, é por isso que eu me entrego, é por isso que eu gasto os meus dias, a minha energia, a minha força para servir esse Deus, e você também é convocado, convidado para fazer o mesmo. Outros lares irão viver os milagres da presença de Deus. Imagine agora, hoje nós estamos com 66 células, imagina, são 66 lugares onde o milagre está acontecendo, onde os milagres estão acontecendo. Agora imagina se a gente multiplica isso para 100, para 120, para 150, seja, não é o problema, a questão não é a quantidade, mas quantos milagres a mais podem acontecer em outras casas, recebendo o milagre da presença de Jesus, e também tendo milagre na vida das pessoas, sendo um canal de milagre. Quem aqui quer ser usado por Deus? Diga um amém bem forte. Que benção. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Quem deseja ser aprovado por Deus? Porque ser usado, até a mula foi usado. E eu não estou chamando ninguém de mula, não vai entender errado. Só estou dizendo que ser usado por Deus não quer dizer que a gente é aprovado por Deus. Porque ser usado por Deus todo mundo pode ser. Agora a pergunta é, eu quero ser usado sim por Deus, mas eu quero ser aprovado. Então eu quero ser aprovado e ser
usado por Deus para levar esperança e levar esse amor. Então outros lares vão viver os milagres da presença de Deus. Você é convidado para viver isso. Se você não está numa célula, vá para uma célula. Pastor, eu estou cansado de célula. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu não canso da presença de Deus. Eu acho até que eu queria bem mais. Eu tenho certeza. Eu gostaria que Deus derramasse muito mais sobre a minha vida. Porque a gente não pode cansar de anunciar as grandezas do Senhor. A gente não pode cansar de se reunir, adorar a Deus, como nós aprendemos nessa manhã, de honrar a Deus, de servir pessoas, de servir a Deus. Eu não posso cansar com isso. Eu posso me cansar, mas eu tiro férias. Eu volto animado de novo. Mas eu não posso perder o foco, a direção daquilo que Deus está me dando. E de fazer discípulos, está lá? Jesus vai reunir os seus discípulos em Mateus. Aqui Jesus está encerrando o ministério dele dentro de Mateus, e ele vai dizer: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele está dando ali: eu vou estar convosco todos os dias, até o final, até o fim. Em meu nome vocês vão curar enfermos, em meu nome vocês vão expelir os demônios, em meu nome, no nome de quem? No nome de Jesus. Mas para isso a gente precisa deixar Jesus entrar dentro do nosso coração e nos direcionar. E às vezes Jesus está nos direcionando. Lembre-se, naquela época nós estamos falando das casas. A igreja se reunia nas casas, de casa em casa, partindo o pão. É mais uma oportunidade de cumprirmos este mandamento de Jesus. Então o mandamento de Jesus é para nós fazermos discípulos. Diga, discípulos. Todos nós somos chamados, é o mesmo chamado para o pastor Lobo, para o pastor Marcos, para todo mundo, para todos os pastores, para todos os líderes, para você que não é pastor, para você que não é líder, que acha que não é líder, é o mesmo chamado para todo mundo, porque aqui está dizendo: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então é uma oportunidade que nós temos. Cada célula que se multiplica é uma semente do reino lançada em novos corações. Presta atenção, em Gênesis capítulo 1, verso 10 e 11, se não me falha a memória, Deus ele está formando todas as coisas, Deus está criando todas as coisas, e esse texto vai dizer que Deus cria as árvores, Ele cria todas as sementes, e ali Ele cria todos os frutos e todas as coisas. E a partir dali, Adão vai comer dos frutos. Preste atenção, aqui está falando sobre uma semente de reino. Você, quando come uma manga, tem uma semente lá, você não come a semente. Você come uma laranja, tem semente. Você come um abacate, tem semente. Tudo que a gente come que tem semente, a gente não pode desprezar aquela semente, porque aquele fruto que a gente comeu um dia foi uma semente, então a gente volta e enterra, porque a gente não vai comer a semente, a gente não come se a gente não enterrar a semente, a gente só come do fruto daquilo que a gente planta. É sobre isso. Então, cada célula que se multiplica é uma semente do reino. Então muitas vezes a gente está pegando aquela semente, que Deus está dizendo: eu quero que a tua casa seja essa semente de fé, para que você possa frutificar um monte dentro da tua casa, para que pessoas possam ser alcançadas dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro da tua liderança, do teu pastoreio, do teu cuidado. Multiplicar é repartir o amor de Deus que nos alcançou. Multiplicar tem a ver com repartir. Eu reparto aquilo que eu ganho. Aquilo que vem nas minhas mãos eu consigo repartir com outras pessoas. Multiplicar, então, vamos repartir o amor de Deus que nos alcançou. Sabe por quê? Porque tem milhões e milhões de pessoas que não conhecem esse amor, que não receberam esse amor. Tem muitos que já receberam esse amor e estão fora agora do aprisco, do rebanho de Cristo. São pessoas que são alvos do nosso amor, são alvos das nossas orações, pessoas que precisam retornar, pessoas que precisam ser buscadas, pessoas que precisam realmente ter mais uma oportunidade. Foi que foi ministrado pela manhã: a igreja além das paredes ou fora das paredes. E aí a igreja alcança as casas, alcança os lares. Em segundo lugar, fidelidade e discipulado é a força da multiplicação. Quer saber onde é que está a força da multiplicação? Vem de um discipulado e vem da fidelidade daquilo que nós recebemos. Olha o que Timóteo vai dizer, 2 Timóteo: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Eu só posso ensinar se eu discipular alguém, se eu caminhar com alguém. E alguém só pode me ensinar se eu caminhar com alguém. Se eu caminhar com alguma pessoa, ela vai me ensinar. E no momento que ela me ensina, eu também acabo ensinando para ela. Então, reproduzir
para os novos líderes o que nós já recebemos. Nós precisamos reproduzir neles aquilo que nós já recebemos. Recebemos o amor, vamos reproduzir o amor. É ajudar na formação da vida espiritual dos discípulos de Cristo. Esse é o papel que eu e você temos, ajudar na vida das pessoas, ajudar elas a se desenvolverem na vida espiritual, emocional, física, todas as áreas da vida delas. Esse é um papel nosso. Fidelidade e discipulado vem à força da multiplicação, porque a pessoa vai ver na gente algo que ela não recebeu ou que ela não viu em lugar nenhum. Agora, se a gente tem o mesmo comportamento que as outras pessoas têm, por que elas vão ser atraídas para a igreja? Por que as pessoas vão ser atraídas para esse lugar? Por que as pessoas vão ser atraídas para os ministérios ou para as células da igreja, se elas não verem realmente uma fidelidade em nós, um discipulado através de um testemunho da multiplicação daquilo que Deus está fazendo? Então, quando a gente fala de célula, antes de célula, eu estou falando de multiplicar o amor, multiplicar a esperança na vida e no coração das pessoas. Porque daí quando elas verem realmente isso agindo dentro da minha vida, dentro do meu coração, elas não vão ter dificuldade, porque elas vão olhar e vão dizer, eu também quero isso que esse menino carrega. Eu quero isso aí que essa mulher carrega, eu quero também a mesma coisa que você carrega, eu quero também ser esse portador, esse carregar realmente algo que faça diferença nessa sociedade, nesse mundo. Vida discipuladora, líder gerando novos sucessores, que vão dar continuidade na obra redentora de Cristo. Esse é o nosso papel. Eu falei aqui, uns domingos atrás, eu estudei sobre os avivamentos, eu vi lá o país de Gales, eu vi lá os morávios, eu vi lá a rua Azusa, todos eles praticamente acabaram numa geração. Por que eles acabaram numa geração? Foram um grande mover de Deus. O país de Gales fechou todos os bares, fecharam as boates, tudo, eles ficaram vivendo uma realidade onde só a igreja crescia, o povo de Deus. Por que isso não se manteve? Porque não foi passado para uma outra geração que vinha logo depois. Então, se eu não treinar, se você não treinar, se nós não treinarmos pessoas, não gerarmos novos sucessores, o que vai acontecer? Vai parar a obra de Cristo. E o nosso papel é que essa obra não pare, até a volta dele. Então, o meu papel é treinar pessoas que possam ir além do que eu fui ou do que eu vou. Que possam realmente estender esse amor através de uma vida consagrada ao Senhor. É o resultado de corações fiéis e conectados a Cristo e uns aos outros. Se eu estou conectado com Jesus, eu vou me conectar com os outros, uns aos outros. Então eu sirvo os outros, porque eu recebo algo de Deus, então eu tenho alegria em compartilhar com as outras pessoas. Essa tem que ser a motivação da igreja. A igreja viva, a igreja verdadeira, a igreja que ama Jesus, uma igreja que rompe. Eu não estou falando de uma igreja que não tem dificuldades. Eu não estou falando que a gente não vai ter aflição, que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter o dia mal, que a gente não vai ter o dia que eu não quero abrir minha casa para uma célula, que vai ter aquela bênção que vai chegar lá, que vai derrubar aquele suco de laranja no tapete, que acabou de chegar da lavanderia, naquele dia exatamente, o tapete chegou da lavanderia, você colocou o tapete lá, e sem querer, o anjo do Senhor bateu no copo de suco e derramou. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando do privilégio que você tem de carregar dentro de você o amor de Deus e compartilhar com outras vidas. Sabe por quê? Vou perguntar uma coisa para vocês. O que pode ser maior? Fala para mim se tem alguma coisa maior do que nós já temos dentro de nós. Fala para mim, tem alguma coisa maior realmente? Qualquer bênção que Deus te dê, qualquer coisa, pensa aí numa coisa que é um impossível para você. Está tudo certo, pastor? Está tudo certo. Pensou? Alguém pensou aí? Levante a mão quem pensou no impossível aí para mim. Eu vou orar para você. Ninguém tem nada. Glória a Deus. Uma só corajosa levantou. Sabe por que eu estou falando isso? Que é lícito a gente orar e a gente crescer, não tem problema, mas nada é maior do que aquilo que nós já temos aqui dentro, que nós já recebemos, que é o amor de Deus. Nada pode ser maior, nenhuma bênção que eu receba na minha vida toda pode ser maior do que aquilo que eu já recebi em Cristo Jesus, que é a salvação, é o perdão dos meus pecados. Nada pode ser maior que isso, e nada é maior que isso. E a gente tem que continuar assim, lutando, crescendo, mas a gente tem que se conectar a Cristo para a gente se conectar com as outras pessoas. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem permanece em Cristo dá muitos frutos. A multiplicação vem de vidas que, discipuladas, geram outras vidas. É sobre isso. Se você está vivendo algo bom, você precisa compartilhar isso com outras pessoas.
O verdadeiro líder não forma seguidores, mas ele forma discípulos de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para formar seguidores de A ou B da igreja, nós estamos aqui para formar discípulos de Jesus Cristo. Porque é Jesus que morreu por você e por mim e por todos aqueles que vão chegar, por aqueles que já estão e aqueles que estão chegando e aqueles que chegarão. Então nós estamos aqui para formar verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Essa tem que ser a vocação da igreja, esse é o papel da igreja quando a gente fala em multiplicação. A gente está falando em discípulos de Jesus Cristo. Terceiro lugar, onde isso acontece, pastor? Acontece onde existe unidade. Onde existe unidade, ali é um lugar da fonte da multiplicação, e o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, 42 ao 47, a igreja primitiva crescia e multiplicava porque vivia em comunhão e em oração, e ela se movia no poder do Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva é um grande exemplo para nós, e ela é um exemplo que a gente diz a igreja primitiva, mas ela é tão viva, porque a realidade que eles viveram lá, é algo que a gente está tentando trazer para os nossos dias, de casa em casa, partiam o pão, celebravam a vida, celebravam a salvação. Então nós estamos voltando, na verdade, nos primórdios daquilo que nós não deveríamos ter nos afastado como igreja, que é ter essa visão de realmente expandir o reino através de casas, de famílias restauradas, de famílias transformadas para transformar. Você não vai ser curado simplesmente para ser curado. A cura é uma parte daquilo que você quer, o processo de Deus, porque tem um processo de Deus na tua vida. Então quando você é curado, seja emocionalmente, fisicamente, Deus quer usar isso, sabe para quê? Para abençoar outras vidas. Porque tem um testemunho, esse teu testemunho da cura que você recebeu de Deus, ele é a maior mensagem que você tem para pregar, e talvez essa mensagem vai chegar na tua casa, e vai chegar na casa daquela pessoa que abriu a casa. E às vezes a gente fica esperando que o pastor vá lá evangelizar, a gente fica esperando que o líder de célula vai lá evangelizar, meu irmão. Ide por todo mundo e fazei discípulos, isso é para todos nós. Então é todos nós que entendemos esse amor de Deus e recebemos esse amor, nós estamos dentro desse contexto da grande comissão, de fazermos a obra de Deus, de nos movermos no Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo é o agente de crescimento para a multiplicação. Células cheias da presença de Jesus Cristo atraem vidas naturalmente. Uma célula que está cheia da presença de Deus, uma célula que é saudável, vai atrair outras pessoas para aquele ambiente. Vai atrair pessoas saudáveis? Vai. Mas também vai atrair pessoas que não estão tão bem? Vai. E ali, porque a gente está bem, a gente vai ser o agente de cura na vida daquelas outras pessoas, que vão chegar doentes. São essas pessoas que chegam, doentes. Aqui na igreja chegam pessoas muitas vezes doentes. Chegam pessoas saudáveis, chegam, mas chegam muitas pessoas que estão com problema. E que vêm na igreja, o último lugar de esperança para elas. Vão bater na porta dos gabinetes, vão bater na porta das casas, através das células, dizendo, eu não aguento mais. Porque eu um dia já fui alguém que bati numa porta, dizendo, eu não aguento mais. Talvez você um dia bateu numa porta, e disse a mesma coisa, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Então alguém te socorreu, por isso você está aqui. Ah, pastor, eu nasci num lar cristão, glória a Deus, mas eu não nasci num lar cristão. Eu fui sendo forjado pela dor, pelas dificuldades, pelos problemas. Eu tive que bater em várias portas, e muitas portas se fecharam nos momentos difíceis da minha vida, mas uma porta se abriu, e a porta que se abriu é a porta que Deus abriu para mim, e por isso hoje eu estou aqui. Poderia estar em outros lugares, mas eu estou aqui, porque a porta que abriu, foi Deus que abriu aquela porta, foi Deus que me chamou, e eu entendi que eu tinha que ir pelaquela porta, para me receber a minha cura, mas eu bati em vários lugares. Tem pessoas que estão batendo na tua porta, estão dizendo, me socorre, me ajuda, estão pedindo socorro, e a gente está ali para socorrer as pessoas, e socorrer aqueles que precisam, desesperadamente. Como é bom e agradável, quando os irmãos convivem em unidade, em união, unidade do povo, seja na igreja ou na célula, atrai o favor de Deus. Quer atrair o favor de Deus? Siga o que está aqui em Salmo 133, 1. Ó, quão bom e quão suave é que a igreja, que a célula, que os irmãos vivam em união. Onde a união prevalece e permanece, a bênção de Deus chega. O lugar que tem unidade, o lugar que tem união, o lugar que busca a presença de Deus, ele vai chegar, a bênção vai chegar e vai permanecer naquele lugar. Por quê? Porque Deus realmente deseja que a gente viva em unidade, em união.
num propósito, numa caminhada de fé, numa caminhada que agrada a Deus através das nossas vidas. Meu apelo aqui, sabe qual é? Não perca mais tempo. Meu coração arde, a gente tem visto tantas coisas, eu não sei vocês, mas às vezes, quando eu tenho alguns minutos, algum tempo, a gente está vendo cada aberração na internet, cada loucura. As pessoas estão enfurecidas, enlouquecidas. E nós temos a solução para a vida das pessoas. Porque um dia alguém foi solução na minha vida, me apresentou esse Jesus, que se tornou a solução da minha vida e dos meus problemas. É sobre isso. É isso que a igreja precisa. Então, onde a união prevalece e permanece, a bênção de Deus vai chegar. Vai chegar a bênção da multiplicação, não só da célula, mas da multiplicação de tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. O Espírito de Deus é o verdadeiro multiplicador da igreja. Quem multiplica a igreja, quem faz dar o crescimento é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que dá o crescimento. O crescimento não é sobre Marcos, não é sobre uma igreja, não é sobre uma denominação, não é sobre liderança, é sobre homens e mulheres que se submetem à vontade de Deus, ao princípio da unidade, do discipulado, do cuidado e do amor. Então Deus manifesta o seu poder, é Ele que é o verdadeiro multiplicador. Em último lugar, multiplicar é um novo começo. O que acontece? A gente pensa que quando a gente multiplica, a gente pensa que em alguns momentos a gente pensa que está perdendo. Mas, na verdade, tudo aquilo que eu multiplico, sabe o que Deus está dizendo? É um novo começo. Olha o que diz o texto. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães. Marcos 6, 41. Está lá em João também 6, a multiplicação de pães e peixes. Quando você olha, humanamente falando, que Jesus pede para aquele menino que tem 5 pães e 2 peixes, e fala, o que é isso para essa multidão? Os próprios discípulos perguntaram para Jesus, o senhor bateu cabeça aí, não dá nem para nós aqui, não dá para nós com o senhor. Como é que isso vai dar para uma multidão? E Jesus está dizendo, vocês não sabem nada, eu só vou dar graça aqui. Nós vamos compartilhar aquilo que eu já recebi do Pai. Então Jesus dá graça, parte o pão e parte o peixe. É o resultado de corações gratos e mãos que semeiam com fé a semente do Evangelho. Multiplicação é isso. Aquilo que você semeia com fé, a semente do Evangelho, então isso é o resultado de corações que são gratos. E por eu ser grato, porque Jesus me alcançou, então eu não tenho dificuldade em dizer, eu quero liderar, eu quero ajudar, eu também quero ser ajudado. Qual é a melhor forma de mostrar gratidão? Sabe qual é a melhor forma de mostrar gratidão? Servindo. Servindo aos outros. Porque às vezes a gente pensa que gratidão é só falar, eu sou grato a Deus, eu sou grato ao pastor Samuel, que me aceitou no coral. Não, isso não vai acontecer. Não. Eu não canto bem, não, Samuel, não se preocupe. Eu não tenho tempo para ensaiar. Ser grato a Deus, ser grato às pessoas, é servindo elas, é servindo a Deus e servindo as pessoas. Então eu vou viver a gratidão. Viver em gratidão move o céu em favor da igreja e das células. Vai mover. Se você vive uma vida de gratidão, você está movendo o céu. E o mover do céu vai se manifestar aqui na terra. Vai se manifestar na igreja, vai se manifestar dentro da tua casa. Se eu perguntar aqui, quem quer o mover de Deus dentro da sua casa? Levante a mão aí. Quem quer? Agora eu quero saber mesmo. Levante a mão. Quem quer o mover de Deus? Pode baixar. Todo mundo, né? Então sirva as pessoas. Abre a tua casa, venha liderar, venha cuidar de pessoas. Você quer o mover de Deus mesmo dentro da tua casa? Venha servir. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Deu graças e partiu e disse, quando celebramos o que Deus fez, presta atenção nessa frase, quando celebramos o que Deus fez, quando somos gratos, estamos aptos para o Senhor nos confiar ainda mais. Vou repetir, quando celebramos o que Deus já fez, ou o que Deus está fazendo na nossa vida, então nós estamos aptos para que o Senhor nos confie outras coisas maiores, ou ainda mais aquilo que Ele já nos deu. O problema é que às vezes, quando eu recebo algo, eu quero reter, porque eu fico com medo que isso não volte mais. Aquela expressão de gratidão, de amor, ela se troca por uma expressão de egoísmo, onde eu acho que só eu posso participar, ou só eu posso receber aquilo. Não. Quanto mais a gente entrega, mais Deus derrama. Quanto mais Deus derrama, mais eu entrego. Quanto mais você entrega, mais Deus vai derramando. Então aí, Deus vai te confiar coisas maiores e outras coisas nas tuas mãos.
Quanto mais você entregar para Deus e confiar em Deus, e entregar e derramar sobre a vida das pessoas, mais Deus vai ter a alegria de derramar sobre a tua vida. Algo do extraordinário, dele celebrar e reconhecer a graça de Cristo em cada célula, líder e os novos que já chegaram e pelos que ainda vão chegar, nas nossas células, na nossa igreja, nas expansões, seja no Ganchinho, seja em São José e nas próximas que virão. Posso ouvir um amém? Conto com vocês nas próximas expansões. Se preparem, coloque o cinto de segurança. Em breve você vai ser desafiado, convidado a estar nos ajudando em uma expansão. Posso ouvir um amém? Amém. Ficou mais fraco o amém, hein? Mas mesmo assim eu olhei para você e vou te convidar. Vamos lá, já estou encerrando. Filipenses 1,6. Estou convencido, preste atenção nesse texto. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, em mim, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não vai deixar a obra inacabada. Sabe o que a gente vê aí quando a gente sai pelas ruas aí? Sabe aquele viaduto que você vai dirigindo, que você passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, eles nunca terminam? Pois é. O governo pode não terminar algumas obras, mas eu vou te dizer que Jesus vai terminar toda a boa obra que Ele começou na tua vida. A gente pode deixar alguma obra inacabada, mas Deus não deixa nenhuma obra inacabada. Cada multiplicação é fruto da fidelidade de Deus e da dedicação de todos os líderes. Todos vocês, mesmo aqueles que não multiplicaram a sua célula, eu quero que você entenda, você faz parte dessas multiplicações. Pastor, mas eu não consegui multiplicar minha célula. Meu irmão, você faz parte de tudo isso. Todos nós fazemos parte de tudo aquilo que Deus está fazendo. Nós somos o todo. Cada um tem uma parte específica dentro desse corpo, dentro desse todo, mas todos nós fazemos parte. Então todos vocês, é a dedicação de vocês, é o amor e o zelo de vocês em abrir a casa e cuidar de pessoas. Célula é a igreja fora da igreja. Diga, célula é a igreja fora da igreja. Aprendi isso hoje, eu só parafraseei do pastor que pregou. Falei, essa frase é boa. Viu como a gente tem que estar atento? Às vezes é uma frase, a gente brinca aqui para descontrair, mas às vezes é uma frase. Deus já me pegou às vezes em uma frase que o pastor está pregando aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu não lembro de tudo, mas tem frases que vêm no meu coração, que arrebentam com o meu coração, e ficam ali batendo no meu coração, até eu tomar uma posição e fazer algo daquilo que eu ouvi. Então célula é a igreja fora da igreja, é isso. Ele falou que a adoração começa quando o culto termina. A nossa célula começam quando o culto termina, quando vão para as nossas casas. Amanhã tem casas que vão estar recebendo. Você vai estar recebendo na tua casa amanhã, na terça-feira, na quinta-feira, na sexta, no sábado, pessoas. Multiplicar não é o fim, apenas o começo de uma nova estação de milagres. Entenda isso. Multiplicar não é o fim, mas é o começo de uma nova estação de milagres de Deus sobre a tua vida. Eu quero orar por você, eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Antes de você vir, eu quero que você anote isso daqui. Enquanto houver famílias para alcançar, haverá células para multiplicar. Enquanto, lembra que eu falei, multiplicando, não é isso? Sobre todas as famílias multiplicando e abençoando todas as famílias da terra. Enquanto houver famílias para serem alcançadas, haverá células para multiplicar. Casas vão se abrir e vão receber da presença de Deus, porque enquanto tiver uma família para ser alcançada, na tua rua, no teu bairro, na nossa cidade, enquanto nós tivermos uma família para ser alcançado por esse amor, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos atrás, nós vamos multiplicar, até nós alcançarmos todas as famílias da terra. É sobre isso que eu queria falar com você. Deixa eu voltar aqui. Se coloque de pé. Eu quero que você pense um pouquinho. Essa palavra é para trazer ânimo, é para trazer esperança, mas é para te desafiar. Multiplicação sempre foi o propósito de Deus. Grave isso, deixe isso falar dentro do teu coração. Multiplicar sempre foi o propósito de Deus. Fidelidade e discipulado é o que impulsiona a multiplicação. Quer impulsionar a multiplicação? Discipule pessoas. Seja fiel naquilo que você está fazendo. Seja fiel quando você abre a tua casa, seja fiel ao liderar. Discipule, cuide, oriente, dê direção. Tem força, a força vem da unidade.
Uma célula unida, sejam 8, sejam 10, 15 pessoas unidas num propósito. Você acha que vocês não vão alcançar? Nós vamos alcançar, porque nós estamos unidos no mesmo propósito. Tem força na unidade. É uma oportunidade. A multiplicação sempre vai ser uma oportunidade de um novo começo. É um chamado para a continuidade. Como? Discipular com amor, reunir-se com fé, multiplicando com alegria. É isso. Essa é a palavra do nosso Deus. Uma palavra que vem misturada com fé, para a gente entender o papel da gente multiplicar. Feche teus olhos enquanto o louvor vai estar cantando. Se você entendeu essa palavra e você está se sentindo desafiado por Deus, não pelo pastor, eu quero te convidar a sair do teu lugar. Se você deseja realmente dizer: Deus, Senhor, eu quero viver isso. Se você deseja abrir a tua casa, se você deseja liderar, em breve nós teremos a usina gravada, nós vamos botar numa plataforma, então você vai poder fazer a usina de líder, formação de líderes também online. Não vai substituir a presencial, mas você vai ter mais essa oportunidade. Mas enquanto nós estivermos cantando, se Deus falou com você: pastor, eu não estou pronto ainda para abrir a minha casa, nem para liderar, vem aqui na frente. Se você quer viver algo do sobrenatural de Deus, se você quer viver um novo começo, um recomeço com Deus, uma oportunidade de Deus, sai do teu lugar que eu quero orar por você. Enquanto nós estivermos cantando, sai do teu lugar. Mas se você está disposto, você diz assim: pastor, eu entendi essa palavra é para mim, eu quero realmente me envolver mais, eu quero servir, eu entendi que para mim ser grato, eu preciso servir. E essa é a forma de eu expressar a gratidão do amor que eu tenho por Deus e do amor que me alcançou em Jesus Cristo. A forma que eu tenho é ser grato a Deus. Então você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui que os pastores, nós vamos orar por você enquanto nós estivermos cantando. Sai do teu lugar. Não deixe passar, meu irmão, não deixe passar. Saia do lugar do comodismo, não fique acomodado. Sabe por quê? Porque um dia Deus vai pedir para a gente aquilo que a gente entregou para Ele ou não. Não sonegue aquilo que Deus está te dando. Não sonegue a oportunidade de servir pessoas, de amar pessoas, de cuidar de pessoas. Não sonegue. Isso é sério. Deus, Ele olha do céu e Ele procura homens e mulheres que queiram servir, homens e mulheres disponíveis, homens e mulheres que queiram realmente dar um passo de fé. E aqui tem um monte de homens e mulheres que Deus está chamando. Saia do teu lugar e diga: Deus, eis-me aqui, me envia. Não só para liderar a célula, mas para trabalhar, para servir. Sai do teu lugar que eu quero orar por você. Todas as nações, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Meus irmãos, eu não vou ficar insistindo. Só tem uma coisa que eu quero deixar bem claro. Você sai daqui nessa noite indesculpável. Sabe o que é uma pessoa indesculpável? Você não vai poder dizer para Deus: Deus, eu não sabia, nunca fui ensinado sobre isso. Você sai daqui indesculpável. Porque não é só sobre célula, é multiplicar o reino de Deus. O chamado de Deus é multiplicar o reino. E é isso que Deus está chamando a Igreja Batista do Bom Retiro. Saia do teu lugar e venha dizer para Deus: Deus, eu quero ser útil no teu reino. Nós vamos terminar essa música. Saia do teu lugar, meu irmão, venha aqui orar. Venha realmente consagrar a tua vida no altar. Venha dizer para Deus: Deus, eu quero ser útil, eu quero te servir, eu quero te honrar com os meus dons e os talentos. Talvez você esteja ficando e escondendo o teu dom e o teu talento. Não esconda mais. Olha, pastor, você quer multiplicar qualquer coisa na tua vida? A gente só multiplica com a bênção do Senhor. Você quer multiplicar? Sai do seu lugar. Venham aqui. Vem aqui à frente. O que você precisa multiplicar na sua vida? O amor, a graça, o favor. Tem gente, pastor, que quer multiplicar a empresa. Tem gente que quer multiplicar os benefícios do Senhor. Vem aqui que nós vamos orar. Sai do seu lugar. Vem cá. Chega um pouquinho aqui para frente. Mira, me ajuda aqui, pastora. Ajuda a trazer as pessoas para frente aqui. O pastor Marcos vai orar. Isso. Vem aqui. Dá mais um passo à frente. O pastor vai orar. Vamos orar. Sai do teu lugar.
Entregue aquilo que você tem nas tuas mãos nessa noite. Às vezes a gente fica esperando e dizendo para Deus: Deus, eu preciso de algo para fazer. Deus já está dizendo assim: olhe para as tuas mãos agora. Todos vocês olhem para as tuas mãos. Olhe para as tuas mãos. Você está olhando para as tuas mãos? Tudo que você precisa, meu irmão, tudo que você precisa para servir a Deus já está nas tuas mãos. Já está nas tuas mãos. É só você disponibilizar e se colocar à disposição de Deus. Pai, nós estamos diante do Senhor. A tua palavra ela é tão linda, tão maravilhosa, Pai. Queremos multiplicar a nossa vida, a nossa história. Queremos multiplicar a herança que o Senhor tem nos dado. Queremos multiplicar o amor, a graça. Queremos multiplicar, Senhor, tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Assim como o Senhor multiplicou na vida de Abraão, nós queremos multiplicar. Queremos que a nossa família seja bendita, como foi a família de Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que a nossa família seja bendita também no Senhor. Em nome de Jesus, nós olhamos para a nossa vida, Pai, e vemos áreas que não multiplicaram ainda. Existem coisas que nós não conseguimos multiplicar. Então nós queremos apresentar nessa noite, diante do teu altar, tudo aquilo que nós não conseguimos multiplicar. Nós entregamos e decidimos confiar em ti. Queremos a multiplicação que vem do céu. Queremos a multiplicação que vem do alto, que vem das mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos multiplicar sim a graça. Queremos multiplicar sim o amor. Queremos multiplicar sim a presença do Senhor. Queremos multiplicar coisas que nós temos recebido da parte do Senhor. A nossa empresa, queremos multiplicar o nosso trabalho. Queremos multiplicar tudo aquilo que está nas nossas mãos. Nos ensina, Senhor, a multiplicar com alegria, com fé, com unidade, com esperança. Que nós vamos chegar e vamos alcançar algo da graça e da manifestação do teu amor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Muito obrigado, porque a tua igreja tem entendido a chama, o chamado dela de multiplicar a salvação. Esse é o desejo do nosso coração. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te adoramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.